Secretário, obrigado por estar aqui compartilhar com o povo americano importante na história do Departamento de Estado e dos Estados Unidos. O governo na restauração da liberdade de expressão e o papel dos Estados Unidos como farol da liberdade de expressão. Algo muito histórico aconteceu hoje. Você poderia dizer ao povo americano o que foi isso? Bem, acabamos com a censura patrocinada pelo governo nos Estados Unidos por meio do Departamento de Estado. E deixe-me explicar como chegamos lá. Isso começou, você sabe, há 15, 10 anos, com esse esforço de vamos combater as mensagens que a Al-Qaeda, o ISIS e outros estão divulgando para radicalizar as pessoas. Quem seria contra isso? Isso parece normal. E então, em 2016, foi tipo, tivemos essa interferência estrangeira na nossa eleição. Precisamos começar a mirar nessas coisas. Em 2020, isso já tinha se transformado em um movimento de, na verdade, ir atrás de vozes individuais de americanos. E uma das formas como isso estava sendo feito não era só de maneira direta, porque o cara que comandava o Stanley State era, na verdade, um sujeito que estava por aí dizendo, sabe, que o Donald Trump fala exatamente como um espião russo, ele fala exatamente como um terrorista, e o mesmo vale para as pessoas ao redor dele. Mas eles também estavam pegando dinheiro desse programa e usando para financiar essas ONGs, esses grupos de terceiros que, teoricamente, deveriam ser imparciais. Esses grupos então começaram a rotular. Eles estavam literalmente rotulando e classificando vozes da política americana. Ben Shapiro, o Federalist, entre outros, estavam sendo rotulados como agentes estrangeiros. Então você olha para isso e pensa, os contribuintes americanos, através do Departamento de Estado, estavam pagando grupos para atacar americanos e tentar silenciar a voz de americanos, e eles estavam consequentemente. Isso não era apenas um rótulo que colocavam nas pessoas. Algumas dessas pessoas foram desplataformadas, tiveram seus perfis removidos, não podiam se comunicar, então foi um absurdo. Então, antes do presidente Trump assumir, eles dissolveram essa unidade. Eles só mudaram o nome e transferiram para outro lugar. Mas agora, nos últimos meses, trabalhamos nisso e simplesmente encerramos. E, na medida em que gastarmos dinheiro agora, vamos gastar com comunicação. Vai ser uma comunicação pró-América e vai ser para incentivar e proteger a liberdade de expressão, que está ameaçada em todo o mundo, inclusive em países que são nossos aliados. A melhor maneira de combater a desinformação é isso que as pessoas estão pensando. Está aí. A melhor maneira de combater a desinformação é a liberdade de expressão, é garantir que o que é verdadeiro tenha uma oportunidade igual ou maior de se comunicar do que o que não é verdadeiro. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Mas quando você transforma essa informação em uma arma política, um rótulo que você pode usar para atacar pessoas de quem não gosta e dizer, tudo que essa pessoa diz é desinformação. Olha, eu leio jornais tradicionais todos os dias, ou assisto transmissões tradicionais todos os dias, que eu sei que são desinformação. Temos um problema agora. Eles continuam chamando de homem de Maryland deportado para El Salvador. Não, não é homem de Maryland, é cidadão de El Salvador deportado para El Salvador. Isso é desinformação. Todo dia, um senador dos Estados Unidos. Ontem, um senador disse que esse cara era um cidadão americano sequestrado. E publicaram isso no artigo sem nenhuma checagem de fatos. Ele não é cidadão americano. Então, o importante é que tenhamos liberdade de expressão, para podermos contestar isso, para podermos dizer que isso não é verdade. É assim que você lida com isso. E, sabe, agora temos casos em países ocidentais onde pessoas estão sendo presas. Você já viu isso? Tenho certeza de que você sabe do que estou falando. As pessoas estão lá, fazem uma postagem e o policial bate na porta delas. Você vai para a cadeia por 60 dias por postar algo online. Sabe, isso é uma loucura que está acontecendo. A vice-presidente abordou isso em um discurso na Conferência de Munique, em fevereiro. Sim. Então, temos muito trabalho a fazer, mas o mais importante é que vamos garantir que, ao nos comunicarmos com o mundo, isso seja pró-americano. Você sabe, coisas que fortalecem o que este país está fazendo e explicam o que estamos fazendo, não atacando americanos que estão exercendo seus direitos da primeira emenda. Obra clássica do Departamento de Estado no século XX. Sim, E você mencionou essa rede que era paga pelo Departamento de Estado por meio de subsídios e contratos. E meu entendimento é que a rede também teve como alvo subsecretário de Diplomacia Pública, Darren Beatty, que acredito que desempenhou um papel importante também nessa reestruturação, e o crédito é seu e do subsecretário. Esta é uma notícia incrível para o povo americano sobre o desfinanciamento e a reestruturação. Ainda restam perguntas naquele período, em que agora tantas pessoas se perguntam: fui censurado por algo que o Departamento de Estado fez? Minha organização de notícias foi à falência? Anunciantes foram contatados a respeito disso?
e há partes prejudicadas. Existe um registro histórico importante que precisa ser desenterrado. Há processos judiciais em andamento. Há vários motivos para um esforço de divulgação pública além do desenvolvimento. Há algum esforço em andamento para os arquivos do GSC, como antes. Sim, então eu acho que o que precisamos fazer agora, e o Deren vai ser fundamental nisso também, é basicamente documentar o que aconteceu. Porque uma coisa é falar isso em uma transmissão como esta, outra coisa é realmente colocar no papel. E há dois motivos para fazer isso. A primeira é porque acredito que as pessoas que foram prejudicadas merecem saber disso e poder provar que foram prejudicadas. A outra é garantir que isso nunca aconteça novamente. Certo? Então, daqui a 10 anos, quando alguém tiver uma ideia brilhante como essa de novo, sabe? Não uma ideia brilhante como essa de novo, você poderá apontar para isso e dizer: ah, isso já foi feito antes, e aqui está um motivo pelo qual não fazemos isso. É por isso que a responsabilização é importante nessas situações, porque não só proporciona justiça, mas também impede que isso aconteça no futuro. Você tem algo para apontar ao mesmo tempo e dizer: esses são os tipos de coisas das quais queremos nos afastar. E, sabe, também é uma lição importante aqui. Se eu te levar de volta a 15 anos e perguntar para alguém, você acha que deveríamos fazer mais para garantir que o ISIS e a Al-Qaeda não estejam radicalizando pessoas online? 15 anos atrás, nós diríamos tá sim, claro, mas olha no que isso se transformou. E não estou dizendo sabe, obviamente não queremos o ISIS radicalizando todo mundo, mas você precisa entender isso. Às vezes, uma ideia que começa de forma inofensiva, ou talvez até com boa intenção, seja lá o que for, pode se espalhar, virar uma arma que pode ser transformada em outra coisa por outra pessoa. Por outra pessoa. Essa é uma lição valiosa aqui. E tudo o que fazemos, você precisa entender que, quando cria algo, o que você criou e no que isso se transforma não são necessariamente a mesma coisa, especialmente quando as pessoas no comando mudam. Um monstro frankensteiniano que ganha vida própria. Então, isso quer dizer que você pode se comprometer agora com o público americano de que haverá um esforço de transparência para realmente. Começou. Para justificar, tivemos que documentar. Agora está mais aprofundado. Vamos criar um processo. Já conhecemos alguns dos casos de maior destaque, mas existem mais do que apenas os de maior destaque, certo? Há muitos outros, incluindo cidadãos americanos comuns, que de repente foram rotulados. E acho que isso vai exigir um trabalho entre diferentes jurisdições, porque em alguns casos vamos precisar voltar e provar, ok, alguém foi desplataformado em 2021, certo? E tipo, no meio da Covid em 2020, alguém foi desplataformado e rastreado. Podemos provar isso. As pessoas podem mostrar fui desplataformado pelo antigo Facebook, pelo antigo Twitter ou seja lá qual for. Mas então, fazer essa ligação. Por que eles foram desplataformados? Quem mandou desplataformar? E se conseguirmos, de alguma forma, por meio de uma revisão interna, criar uma ligação entre alguma informação que veio de algo financiado pelo Departamento de Estado e uma parte realmente prejudicada, é isso que importa. Porque acho que uma coisa é apontar os casos de grande repercussão, dos quais temos conhecimento. Mas acho que quando as pessoas veem que na verdade havia apenas indivíduos americanos comuns que foram marginalizados e, por algum motivo, silenciados porque alguém associado a esse programa os identificou. Acho que é isso que realmente vai abrir os olhos de muitas pessoas. Mas não queríamos esperar por isso para agir. Já sabemos o suficiente para agir, certo? Mas obviamente queremos saber a profundidade e o escopo disso. Isso vai acontecer, certo? Já está acontecendo. Este é um programa cercado de segredo. Jornalistas como Matt Taibbi tentaram obter a FOIA para bolsas e contratos, mas encontraram obstáculos. Então, a pergunta final é sobre o cenário internacional. Enquanto você reposiciona o Departamento de Estado para que os Estados Unidos voltem a ser o farol da liberdade, enfrentamos ameaças mundiais vindas de leis de censura da União Europeia, do Brasil, de uma rede de países que adotaram a legitimidade do Centro de Engajamento Global. Tudo bem no mundo ocidental ter programas de alfabetização midiática, integridade da informação, programas contra a desinformação, má informação e desinformação. Muitos parceiros do ecossistema do Centro de Engajamento Global formularam essas leis estrangeiras. Muitos foram financiados pelo Departamento de Estado e pela USAID. Signatários do Código de Desinformação da UE, implementando a Lei de Serviços Digitais da UE, usada contra os americanos. Elon Musk ficou famoso pelo embate com Donald Trump na eleição.
Minha pergunta é: há algum insight que você possa dar ao povo americano sobre como o Departamento de Estado agirá para restaurar a liberdade de expressão? Num mundo onde enfrentamos ameaças estrangeiras, da União Europeia, do Brasil e outros, a capacidade dos americanos de falar sobre isso? Sim, então a primeira coisa, obviamente, é que nossa prioridade número um são os americanos. Então, não queremos ver um americano que, por acaso, esteja morando em Londres ou na Europa, postar algo online sobre política americana ou qualquer política, e de repente ele enfrentar consequências por lá. Ou ser negada a entrada dele e, você sabe, algo acontecer, tipo, estamos negando a entrada dele no nosso país, ou vamos prendê-lo porque ele postou algo enquanto morava no exterior. Então, nosso principal interesse é o impacto que isso tem sobre os americanos. O ponto mais amplo, que eu acho que o vice-presidente deixou muito claro em Munique, na conferência de segurança, e, você sabe, as pessoas surtaram com o que ele disse, mas é verdade. O que é que nos liga à Europa Ocidental? O que é que nos liga a eles? São nossos valores compartilhados, e um desses valores que esperamos é a liberdade de expressão. Eu sei que eles não têm uma primeira emenda, mas liberdade de expressão, certo? E se isso for corroído, se de repente esses lugares se tornarem locais onde as pessoas são alvo, e por causa do que disseram ou da opinião que têm, então um dos pilares do nosso interesse comum, além da cooperação militar e de tudo mais, está sob ataque. E eu acho que ele fez um ponto muito contundente, que, de certa forma, ao atacar a liberdade de expressão, você está atacando um dos pilares dos nossos interesses compartilhados, da nossa cultura compartilhada, dos nossos valores compartilhados. Então, acho que levantamos essa questão. Nós levantamos essa questão. Quero dizer, posso te dizer, estávamos em uma reunião no Salão Oval com o primeiro-ministro do Reino Unido e esse assunto foi abordado. Então, isso foi levantado, passa a fazer parte da nossa pauta diplomática que trazemos quando interagimos com interlocutores estrangeiros. Acho que o que preocupa é que entendemos que isso sempre vai ser uma questão. Quando você lida com certos países ao redor do mundo, mas quando está lidando com aliados da Europa Ocidental e é com eles que você está falando sobre esse assunto, isso realmente mostra quão longe isso chegou e o tamanho do problema. Então, isso é algo novo para nós termos que levantar nessas capitais, mas fazemos isso e fazemos em todos os lugares, e eu pessoalmente testemunhei o presidente e o vice-presidente levantarem essa questão com vários líderes estrangeiros. E acho que vocês vão continuar vendo uma ênfase nisso na nossa diplomacia e no que discutimos. O que levanta questões sobre a verdadeira intenção por trás dessa aparente relutância. Jornais ministeriais e grandes veículos de comunicação relatam coisas como fatos que não são nada verdadeiros. Então, nossa abordagem para isso não é calá-los, nem multá-los. Certo, nossa abordagem para isso é dizer que eles estão mentindo. Aqui está a verdade. É mais difícil, é irritante, sabe, mas é a melhor forma de fazer. Se você não fizer desse jeito, então você reconhece isso. Um dia, no futuro, se você criar esse poder de calar alguém, alguém na minha posição vai fazer isso contra nós. E eu só acho que isso começa a se deteriorar muito rápido, como vimos com esse experimento que eles fizeram. Você está deixando de lado a arma da censura, e o povo americano é extremamente grato por isso. Então, muito obrigado. Foi a coisa certa a se fazer. Obrigado. E obrigado pela sua atenção a esse tema. Eu sei que você está nisso há muito tempo. Obrigado.